Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado 19 de outubro de 2024, estamos encerrando a 28ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 8 a 12. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus nos diz: quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Compreendamos, amados irmãos, o Pai Eterno, na sua infinita misericórdia, decidiu nos perdoar. Decidiu salvar, amados irmãos, a criação corrompida pelo pecado. Por isso, Ele nos enviou o Seu Filho amado, gerado desde toda a eternidade, para nos reconciliar consigo mesmo, porque tudo agora, amados irmãos, é por Cristo, com Cristo e em Cristo. E assim, amados irmãos e irmãs, quando o Filho, na sua paixão, morreu e ressuscitou, ele subiu ao céu. E de lá, amados irmãos e irmãs, ele nos enviou o Espírito Santo para o perdão dos pecados. Vejam, a missão do Espírito Santo: perdoar os nossos pecados, nos santificar. E assim, amados irmãos, como já dissemos, a missão do Espírito Santo é santificar a igreja, que somos todos nós, eu e você, e levá-la ao pleno conhecimento da verdade. Mas, amados irmãos e irmãs, infelizmente nem todo mundo gosta de ouvir a verdade. Lembra daquilo que a gente diz: me engana que eu gosto. E lembre, vamos repetir junto, a verdade não tem a intenção de agradar todo mundo, mas a mentira tem. Então, nós vivemos um tempo, amados irmãos, das famosas fake news, ou seja, as pessoas não amam a verdade, mas é melhor, amados irmãos, eu sofrer por causa da verdade do que receber qualquer benefício por causa de mentira. E assim, amados irmãos, lembrem, somente a verdade nos liberta, nos restaura e nos salva. E, amados irmãos, lembrem que quem vai nos conduzir a ela é o Espírito Santo. Assim, amados irmãos e irmãs, o Filho abriu-nos o caminho. Vejam, Jesus abriu o caminho até Deus. Ele diz: eu sou a porta, Eu sou a porta das ovelhas. E Ele nos abre o caminho e agora, amados irmãos, devemos nos deixar guiar pelo Espírito Santo. Precisamos seguir os passos do Filho, assim como Ele diz aos seus discípulos, amando-nos uns aos outros como Ele nos amou. A gente vê isso lá em João, capítulo 3, versículos 34. E assim, amados irmãos e irmãs, como o Pai nos perdoou, como o vosso Pai vos perdoou, de Jesus, vós deveis também perdoar uns aos outros. E assim, nós devemos nos perdoar. E não vamos achar, amados irmãos, que o perdão vai começar pelo outro. Vejam, a gente tem que começar a se perdoar. Porque se eu não consigo me perdoar, por isso que eu também não consigo perdoar o meu irmão. Então, precisamos nos perdoar. E esse perdão, amados irmãos, essa misericórdia, não só nos encher o coração, mas também transbordar e chegar aos nossos irmãos e irmãs. Porque assim como eu me amo, amados irmãos, eu devo amar os meus irmãos. Lembra que Jesus diz,
faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Então, eu me perdoo e também perdoo aos meus irmãos e irmãs. E assim, amados irmãos e irmãs, vivendo no cotidiano o ensinamento da última ceia. Veja o que foi que o Senhor fez na última ceia. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés uns dos outros, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. A gente vê isso lá em João, capítulo 13, versículo 15, naquele momento da última ceia, onde Jesus, ele mesmo sendo mestre, se faz servo e lava os pés dos seus discípulos. E nos convida, amados irmãos, eu e você, a fazermos a mesma coisa, lavar os pés uns dos outros, ou seja, sermos misericordiosos, assim como o Pai do céu é misericordioso. Então, nós somos convidados, amados irmãos, a ser filhos e filhas de Deus. Então, amados irmãos, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.